Essa é a melhor aula sobre crenças limitantes que você já viu. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Bruna Zay e nesse vídeo você vai entender o que está por trás das crenças limitantes. Eu sou terapeuta integrativa, estudo e aplico a lei da atração na minha vida há mais de 10 anos e essa jornada de me aprofundar na lei da atração foi, além de um real desejo do meu coração para aprender a transformar a minha própria vida, foi uma jornada de muitas sincronicidades, onde as coisas foram se encaixando. Eu tinha o sonho de trabalhar com a causa emocional dos sintomas e fazendo as formações nessa área para entender a raiz emocional dos sintomas, de mais de 90% dos sintomas, foi que eu também encontrei a raiz das crenças limitantes, as famosas crenças limitantes, que ficou aí tão difundido esse termo por conta, do conhecimento da lei da atração, de como a gente cria a nossa realidade. O que você vai ver aqui nessa aula, você provavelmente não viu e nem vai ver em outro lugar. Porque o conteúdo aqui, gente, é um conteúdo profundo, com base nos conhecimentos de origem francesa e alemã que fizeram parte das minhas formações como terapeuta integrativa. Aqui hoje você vai entender profundamente o que está por trás das crenças limitantes. Então vamos lá, o que são as crenças limitantes? Crenças limitantes são pensamentos enraizados lá no nosso subconsciente que nos fazem acreditar que algo é possível ou impossível para nós. Essas informações, elas moldam a nossa visão de mundo e influenciam diretamente nas nossas ações ou na falta dessas ações. Então essas crenças basicamente são pensamentos que a gente continua pensando sem perceber, porque é como se tivesse um disco enroscado lá tocando na sua mente que você não está percebendo, mas é um padrão de repetição, de pensamento que muitas vezes limita o seu potencial, o seu avanço, a concretização dos seus sonhos, das suas realizações. Então essas crenças são pensamentos enraizados lá nas profundezas do nosso subconsciente. Como que essas crenças surgem, gente? Por meio de experiências da infância, a educação e o ambiente familiar, a sociedade, a cultura em que a pessoa está inserida, traumas e vivências marcantes e palavras de figura de autoridade. Então, por exemplo, nesse último tópico, se a sua mãe fala, ao fazer lição de casa com você quando você é criança, você erra uma questão e ela já fala, nossa, mas como você é burra mesmo, hein? Pelo amor de Deus. Isso é uma palavra de uma figura de autoridade para você, porque você ali, como criança, sua mãe é sua super-heroína, E quando ela fala isso, o que acontece? Isso vai gerar uma marca, não só nos seus pensamentos, mas nas suas emoções. E é aí que tá o pulo do gato, que quase ninguém te conta. As crenças limitantes, elas surgem de momentos que foram impactantes a nível emocional. Conflitos emocionais que foram acumulados pelo seu corpo e pelo inconsciente e foram sendo empurrados para debaixo do tapete, ou seja, esses conflitos eles são não resolvidos, não foram resolvidos por completo. Isso leva a padrões de repetição de ações, padrões de comportamento que vão se repetindo e levando sempre para os mesmos resultados. E ali, nesse momento que muitas vezes você olha para a sua vida e parece que você anda e não sai do lugar. Porque você está, na verdade, andando em círculos, repetindo padrões de pensamentos, repetindo padrões de comportamento perante a vida. É, por exemplo, o caso em que você fala, nossa, troquei de relacionamento, mas só troquei o nome, porque veio com os mesmos problemas. Porque o relacionamento mudou, mas a pessoa que escolhe o relacionamento não mudou, que é você. Então, eu sei o que é passar por isso, gente. Eu já passei por isso. Tudo isso que eu tô falando para vocês aqui, eu busquei esse conhecimento primeiramente como paciente lá na minha adolescência. Hoje em dia eu tenho 26 anos e com 15 anos eu fui para esse mundo da terapia integrativa e eu falo que para mim, para minha experiência, para minha vida, unir lei da atração mais terapia integrativa é a fórmula da transformação. E não só para minha experiência, mas também a experiência das minhas mentoradas, alunas comprovam isso, porque realmente quando você passa por um método completo
que não apenas molda ali a sua mentalidade, né, através de uma reprogramação mental, por exemplo, mas que vai profundamente na raiz emocional daquilo. É aí que você consegue reprogramar as suas crenças limitantes. Por isso que muitas vezes você faz reprogramação mental, fica lá repetindo afirmações da boca para fora e nada muda. E você se frustra e fala, meu Deus, é impossível me livrar dessas crenças limitantes, porque essas crenças que me prendem, que me limitam, que limitam o meu sucesso, limitam o meu potencial, mas você não está indo na raiz da crença limitante. Qual é a raiz? Quais são os pilares que sustentam a crença limitante ali? A crença de que você não é boa o suficiente, a crença de que para você nada dá certo, a crença de que relacionamentos são difíceis, a crença de que o relacionamento que você realmente deseja está muito longe ou até impossível de chegar na sua vida, a crença de que é impossível ganhar dinheiro e trabalhar fazendo aquilo que você ama. São tantas crenças que limitam o seu potencial perante a vida. A crença de que você tem que aceitar ficar num relacionamento meia boca porque é isso, né? É isso que a vida reserva para você e você tem que se conformar com essa realidade. Então são muitas crenças que ficam repetindo na nossa mente, mas que a gente não consegue muitas vezes perceber e ter controle sobre elas. E aqui você vai entender por que é tão difícil, né, se livrar das crenças limitantes. Como que ocorre esse acesso para identificar quais são os pilares emocionais, os bloqueios emocionais que estão sustentando essa crença. Isso que você ouviu até agora, gente, é só o início do conteúdo transformador que vocês vão acessar nesse vídeo. Eu falei que era a melhor aula de crenças limitantes que você já viu. Eu pensei muito se eu deveria compartilhar gratuitamente esse conteúdo aqui com vocês, mas eu vi que não faz sentido continuar essa jornada se não for para realmente transbordar esse conhecimento. Eu quero que você abra os seus olhos e perceba que a lei da atração é muito mais profunda do que talvez você já tenha ouvido por aí. Como essas crenças funcionam? O pensamento repetitivo de que, por exemplo, dinheiro é difícil de ganhar traz um sentimento. E pode ser, por exemplo, o sentimento de frustração e medo ao ganhar mais dinheiro. Porque aquilo que representa um perigo para você, a sua mente vai querer te tirar daquela situação, tirar daqueles caminhos, daquelas ideias, daquelas oportunidades, porque aquilo representa um perigo. E a partir do momento que o dinheiro para você é algo tão sofrido, duro de ganhar, que representa uma dor tão grande, a sua mente vai querer fugir das ideias, dos caminhos, das oportunidades que tragam mais daquilo para você. Porque a sua mente tem um mecanismo de fuga da dor, de fugir da dor, por mecanismos que acontecem de maneira inconsciente, mas a sua mente é programada para agir assim. Então, se aquele assunto representa uma dor muito grande para você, você vai ter essa ação de evitar se arriscar, evitar se expor a oportunidades, se retirar da zona de crescimento financeiro, por exemplo. O resultado é que isso confirma cada vez mais a crença de que é difícil ganhar dinheiro. Né? Então, os exemplos comuns de crença, como eu falei para vocês, dinheiro é sujo, não tenho sorte na vida, relacionamentos sempre dão errado, não sou bom o suficiente. E por que então é tão difícil a gente conseguir acessar essas crenças? Essas crenças então vêm de vivências. Ao longo da sua vida, você foi passando por momentos, presenciando conflitos na sua família, cresceu vendo muitos conflitos na sua família por conta de dinheiro, você vai crescer com aquela ideia de que o dinheiro traz problema, de que o dinheiro traz conflito, de que o dinheiro traz sobrecarga emocional, porque você cresceu vendo aquilo e muitas vezes isso vai inconscientemente te afastar do dinheiro ou te afastar do relacionamento, porque você cresceu vendo relacionamentos conturbados e aí você tem aquela percepção distorcida de que relacionamento traz dor e a sua mente vai querer o quê? Fugir daquilo. Então, essas crenças, elas vêm de vivências. Essas vivências dependem muito da sua interpretação perante as suas vivências. Então, é nesse momento que quando eu falo assim, é por conta das suas vivências, a gente vai fazer o quê? Então a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai que fez isso na minha frente, eu vi e moldou tudo isso, agora eu tenho essa crença limitante na minha vida? Não, porque presta atenção numa coisa. Vou contar um simples exemplo para vocês perceberem. Pensa em dois irmãos.
Provavelmente você já deve conhecer alguma história desse tipo, mas isso vai deixar bem claro para você. Um pai alcoólatra que cria 2 irmãos. Os irmãos cresceram no mesmo ambiente, vendo a mesma coisa, sendo tratados da mesma forma, vendo ali as mesmas cenas, que em um gerou um impacto e no outro impacto. Quais são a diferença desses impactos? Um irmão, por exemplo, ele se torna uma pessoa que tem aversão à bebida e ele usa a justificativa exatamente de, bom, você queria que eu virasse o quê, né? Com um pai alcoólatra desse, o que eu poderia ter em relação à bebida? A aversão, né? Por conta de toda a briga que ele gerava na família, que a bebida gerava, por todos os conflitos que eu cresci vendo, ele pode usar essa justificativa e ter aversão à bebida. E, gente, isso acontece muito, tá? Se você parar para reparar aí nas famílias, nos casos de família, você vai ver que sempre tem, assim, uma pessoa que repete o padrão e outra que decide romper o padrão, mesmo que elas tenham crescido pela mesma influência, né? Então, a pessoa ali tem um dos irmãos que pegou a aversão à bebida. O outro irmão, ele se torna exatamente alcoólatra igual o pai. E se for perguntar para ele, ele fala o quê? Você queria que eu virasse o quê? Um pai daquele alcoólatra? Percebe? É a mesma experiência vista por perspectivas diferentes. Cada um olha para a situação de um jeito. Então, o que significa? Um interpretou essa vivência como algo que ele não queria mais replicar na vida dele. E por isso, ele decide fazer diferente. Ele decide ir para o extremo oposto do que o pai foi de exemplo para ele. Enquanto o outro, ele vai exatamente pelo mesmo caminho, exatamente pela justificativa de ter o pai de exemplo. Então, nessa situação, gente, a vivência foi a mesma. O que mudou? A interpretação. Então, aqui tem, né, as crenças limitantes vêm de vivências, onde você tira, gera, cria interpretações e se identifica com aquelas interpretações. A partir do momento que você criou essa interpretação, vem, como eu disse, a identificação. É quando você toma aquilo como verdade para você. Porque tem um forte vínculo emocional associado. De acordo com a sua interpretação, isso gerou uma identificação a nível emocional e isso leva à repetição do padrão. A repetição daquele padrão. Gente, vocês conseguiram agora perceber como de fato acontece o surgimento das nossas crenças limitantes? Agora vocês vão perceber como que a gente tem que fazer para de fato limpar essas crenças limitantes. Vocês vão descobrir, vocês vão ver com os próprios olhos o porquê que reprogramação mental apenas não adianta. Porque repetir afirmações da boca para fora não vai ser útil se a sua emoção não estiver pegando embalo nessa afirmação. E para a sua emoção pegar embalo, ela tem que estar livre, ou seja, curada do passado. Ela tem que voltar a fluir como um rio, como uma água ali fluindo no rio. As emoções têm que fluir. E muitas dessas emoções estão retidas, estão embaixo do tapete. E quando a gente identifica e libera esses conflitos emocionais, esses bloqueios emocionais que estão servindo de pilar, de sustentação para a crença limitante, é aí que a mudança acontece. E vocês vão entender agora o porquê. Existem 5 escudos protetores biológicos no nosso corpo. Esses escudos protetores biológicos, quando são ativados, são exatamente o que despertam sintomas no nosso corpo. Por exemplo, onde uma pessoa tem uma alergia de pele severa, ela tem o escudo da desproteção associado. A pele é o nosso primeiro meio de contato com o mundo e quando existem conflitos de perda de contato, separação, a gente tem muitas vezes a manifestação disso na pele. Esses 5 escudos protetores biológicos são os mesmos responsáveis por fazer com que o nosso corpo manifeste sintomas. Existe um estudo muito aprofundado, mas aqui eu vou trazer esse conhecimento voltado para crenças limitantes. Então vamos lá, quais são os 5 escudos
protetores biológicos do nosso corpo. O que você precisa entender aqui é que o seu corpo é muito sábio. E quando existem acúmulos emocionais, existem certos escudos protetores biológicos do seu corpo que são ativados. Nós temos exatamente 5 escudos protetores biológicos que você vai descobrir aqui nesse vídeo e que são a raiz das crenças limitantes. Ou seja, se você tem crenças limitantes, significa que esses escudos estão ativados e estão envolvidos com essa crença. Por isso é tão difícil, muitas vezes, você se livrar de uma crença limitante, porque você não está identificando e liberando esse escudo protetor. Primeiro escudo, então, o escudo da sobrevivência. O escudo da sobrevivência, ele reflete muito bem, né, as crenças de não existe recursos para todo mundo, ganhar dinheiro é difícil, não existe lugar para todos, eu preciso me esforçar para não ter que passar necessidade, a vida é uma luta constante. Quem aí fala isso, gente? A vida é uma batalha diária. Vamos lutar, porque a vida é uma batalha. Gente, quando você repete isso, o que acontece? O seu cérebro, a sua mente, o seu corpo entram no modo sobrevivência e tudo que você começa a enxergar ao seu redor é perigo, porque o seu inconsciente e o seu subconsciente ele não rejeita informações. Se você repete algo, aquilo vai internalizando. Muitas vezes você viu a sua família exatamente repetindo isso. A vida é uma luta, a vida é uma batalha, e você vai internalizando aquilo, essa ideia, porque isso está associado a um forte vínculo emocional, dos conflitos emocionais que você passou nessa época. Às vezes a pessoa acaba perpetuando uma fase financeira, né, um estado financeiro aí, uma situação financeira desafiadora por ter esse pensamento. Então essas crenças indicam que o seu escudo da sobrevivência está ativo. Você está vivendo no modo sobrevivência, encarando o perigo em tudo. E tudo aquilo que sua mente encara o perigo, ela quer se afastar. Por isso, normalmente, esse perfil de pessoas está com medo de ir para a vida, né? Ir para a vida que a gente fala é não se jogar na vida no sentido de seguir uma rotina, trabalhar para o sustento e nada disso, mas de deixar aflorar aquilo que realmente faz seu coração vibrar, os seus dons, talentos, aquilo que você quer transbordar para o mundo. E muitas vezes é o tipo de pessoa que pelo pensamento estar limitado, né, na limitação dos recursos financeiros mesmo, acaba deixando de perceber as oportunidades ao redor. O segundo escudo é o escudo da impotência. É a sensação de que nada do que eu faço é o suficiente. Eu não tenho controle sobre a minha vida. Sempre que eu tento, algo dá errado. As coisas simplesmente acontecem comigo, eu não tenho escolha. Me sinto de mãos atadas. A pessoa que tem o escudo da impotência ativo, porque muitas vezes em situações lá do passado, por exemplo, uma criança que cresceu em um lar muito conflituoso, provavelmente a criança que ali do papel de criança dela, ela só quer ser acolhida, cuidada e receber amor e dar amor, vendo aquela situação, se sentiu o quê? De mãos atadas, como se ela não pudesse fazer nada perante aquela situação, e realmente não podia, porque era uma criança, não tinha como resolver a situação. Mas aí o que acontece é que muitas vezes do lugar de adulta, ela continua com aquele pensamento. Eu me sinto de mãos atadas, não tem nada que eu possa fazer, parece que tudo que eu faço não é o suficiente. E isso gera um bloqueio, uma paralisação perante a vida. Então o escudo da impotência está relacionado com crenças nesse sentido. E todas as outras crenças derivadas, os outros diálogos mentais que a gente vai criando, todas essas crenças têm raiz nesses 5 escudos. O terceiro escudo, então, é o escudo da perda. Aqui a gente está falando daquele pensamento de que tudo que é bom dura pouco, eu não posso ser muito feliz senão algo ruim acontece. Quem nunca ouviu isso, né? Que depois que a pessoa ri muito, ela vai chorar muito depois. Vocês já ouviram isso? A sensação de que, por exemplo, as pessoas que eu amo sempre vão embora. Se eu tiver muito sucesso, as pessoas vão me abandonar, porque existe isso, tá, gente? Não é só medo do fracasso que existe. Muitas vezes você tá se contando essa historinha de medo do fracasso, mas na verdade o seu medo é do sucesso. É de lidar com a responsabilidade que o sucesso pode trazer.
É de lidar, por exemplo, com a sensação de deixar de ser acolhido pelas pessoas que você ama. É a sensação de que o sucesso, ou financeiro, ou em qualquer área da vida, profissional, ou o sucesso no sentido amplo da palavra, do que simboliza o sucesso para você. Porque para você o sucesso pode ser viajar o mundo, enquanto para outra pessoa pode ser viver em uma cidade do interior com um estilo de vida estável e pacato, enfim, o sucesso é relativo. Mas muitas vezes é essa ideia do sucesso que você acredita que se você viver, você vai perder pessoas, você vai perder algo, né? Então a gente está falando aí do escudo da perda. Outro pensamento comum desse escudo é o pensamento de que a dor de perder algo ou de perder alguém seria tão grande que eu prefiro nem ter. Então isso acontece, por exemplo, quando a família já passou por um histórico de perda muito grande. Vou citar para vocês um caso, né, da minha vivência clínica, que eu já me deparei aí entre os pacientes que eu atendo, e um caso em que a família já tinha passado por um caso de falência muito intenso, que abalou muito a família, abalou a saúde mental ali dos antepassados e gerou uma cascata de acontecimentos. A pessoa, né, que carregava esse conflito, tinha exatamente a dificuldade de prosperar. Por quê? Se a minha família viveu uma dor tão grande no sentido de perder, e se eu corro esse mesmo risco de perder, prefiro nem ter. E nesse caso, ele até se limitava de sonhar alto, de sonhar com os resultados financeiros que ele realmente queria ter. Embora ele quisesse, ele não se permitia nem sonhar com isso, por ter essa sensação de que estava muito distante ou de que não era para ele, sabe? Quando a gente vai analisar a história da família, os bloqueios emocionais que foram empurrados lá para debaixo do tapete, a gente percebe o que realmente está por trás das crenças. Então esse bloqueio da perda, a gente vê muito nos casos das pessoas que falam, depois que eu perdi meu animalzinho de estimação, eu não quero nem ter, né? Isso acontece muito, não quero ter mais. Então a dor de perder faz com que eu não queira nem ter o prazer, a satisfação, a alegria de ter aquilo na minha vida. Quem se identifica com isso? Esse é o escudo da perda. Quando ele está ativo, ele gera esse tipo de pensamento, de padrão perante a vida. Temos também o quarto escudo, que é o escudo da desvalorização. E se você está gostando desse vídeo, se você percebeu que aqui o conteúdo é profundo e muito mais profundo do que você já viu por aí, já deixa o like aqui, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Porque aqui a minha missão é fazer você perceber que as suas emoções são um grande motor da sua vida. E elas influenciam não só na sua saúde, mas também na sua realidade, na criação da sua realidade. Então se inscreve, deixa o curtir e comenta aqui o que você está achando, qual escudo que você já sente aí que tem a ver com as suas crenças limitantes, que está ativo no seu inconsciente. Então vamos lá para o quarto escudo da desvalorização. Aqui a gente tem aquela sensação de mas eu não sou bom o suficiente, os outros sempre fazem melhor do que eu, né? Eu preciso provar o meu valor o tempo todo. Se eu for eu mesmo, ninguém vai me aceitar. Se eu for eu mesmo e transbordar o que eu realmente quero fazer, as pessoas não vão me aceitar. Eu não mereço coisas boas, sabe? Eu até sinto que eu quero coisas grandes, eu quero coisas boas, mas quando eu recebo um presente, por exemplo, eu sinto que eu não mereço aquilo. Aí a gente está falando do escudo da desvalorização. O escudo da desvalorização faz com que você se veja menor, sem valor diante daquilo que você deseja. Porque muitas vezes, talvez lá no passado, a vivência que você teve que ativou esse escudo pode ser, por exemplo, o fato de que seus pais olharam na sua cara e falaram que você não merecia ganhar um presente de Natal porque você não se comportou o ano todo. Ali, para a criança que não tem noção de identidade, essa informação é muito forte. E muitas vezes, quando a gente vai identificar a raiz dos bloqueios, a gente percebe, nossa, foi essa situação que levou tudo isso. Mas é porque naquele momento em que essa percepção foi moldada, você estava no seu lugar de criança.
interpretando a vida com uma ingenuidade, uma inocência que muitas vezes fazia com que, mesmo sendo algo ali bobo, né, ao olhar de um adulto, para a criança tem muito peso. Então, por isso que a raiz das nossas crenças limitantes muitas vezes vem da infância e às vezes até de padrões transgeracionais, que nós fomos replicando de geração em geração. Mas isso é papo muito profundo que a gente deixa para outro vídeo. Aqui no escudo da desvalorização, então, é essa sensação de que nada que você faz tem valor, ou de que tudo aquilo que você realmente quer realizar, que você quer fazer, você não se sente à altura disso. É como se os seus sonhos estivessem aqui e você aqui, olhando de cima para os, aliás, olhando de baixo para cima para os seus sonhos. Isso traz aquela sensação de não ter valor, né? De não ser valorizada no trabalho em que você está, porque existe esse bloqueio da desvalorização. E aí muitas vezes você vai lá, muda de emprego e você se sente desvalorizada do mesmo jeito, porque existe um escudo ativo gerando um padrão automático de repetição na sua vida. E o quinto escudo é o escudo da desproteção. Aqui, gente, nós estamos falando da sensação de eu estou sozinho no mundo, se eu baixar a guarda, eu vou me machucar, eu não posso confiar em ninguém, as pessoas sempre acabam me decepcionando, tenho vergonha de me expor, de expor o meu trabalho, né? E aqui eu tenho medo de ir para a vida também. Então, é a pessoa que carrega o escudo da desproteção, o medo de se expor, o medo de se colocar de maneira vulnerável, por se sentir desprotegido. E esse escudo, ele também está muito associado ao ganho de peso. O acúmulo de gordura no corpo, ele tem a ver com essa camada de proteção. Então, quando existe esse escudo da desproteção, a gente tem crenças associadas a isso. E aí, muitas vezes, isso te trava, porque por mais que você ame alguma área, ou ame alguma coisa, ou ame trabalhar com alguma coisa, você tem vergonha de expor o seu trabalho, você tem vergonha de falar daquilo que você gosta, daquilo que você é, daquilo que você faz. E aí, isso trava também a realização dos seus sonhos. Esses 5 escudos protetores, gente, são barreiras invisíveis, barreiras que te distanciam daquilo que você realmente quer realizar. É realmente uma barreira invisível. As suas crenças limitantes, toda vez que você avança em direção aos seus sonhos, você dá de cara nessa barreira invisível e volta para trás. Avança, 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 dá de cara na barreira invisível das crenças limitantes e volta para trás. Mas o que tem aqui atrás dessa barreira são exatamente os conflitos emocionais que estão sustentando essa parede aqui. E é isso que a gente tem que olhar profundamente. Eu, como paciente, né, já busquei muitas alternativas para me livrar das crenças limitantes. E até hoje, a forma mais eficaz que eu encontrei foi exatamente unindo lei da atração mais terapia integrativa. Isso, para mim, foi a minha fórmula de transformação em mais de 10 anos aplicando a lei da atração como meu estilo de vida. Então, como que eu vou identificar e liberar essas crenças limitantes? Deve ser isso que você está pensando, né? E é isso que eu vou te falar agora. As crenças limitantes, esses escudos, eles estão ativos, então, por motivos específicos. Motivos esses que muitas vezes você nem se lembra de maneira consciente, mas que a gente precisa de um método específico para conseguir identificar isso. Eu mesma, como paciente, já tentei diversas técnicas, diversos caminhos, diversas formas, mas o que até hoje, para mim, foi assim a única maneira eficaz de realmente identificar e liberar essas barreiras invisíveis foi através da terapia integrativa. Existe um método com base de conhecimento francês e alemão e eu sou uma das pioneiras desse método no Brasil, do método avançado. O que acontece na sessão é que nós vamos profundamente para identificar e liberar a raiz desses conflitos emocionais, identificando e liberando esses acúmulos ali durante a sessão. Essas sessões, elas são realizadas de forma online. Hoje em dia, eu atendo pacientes tanto do Brasil quanto do exterior.
E em poucas sessões você consegue ver resultados e avanços que muitas vezes você não vai ver durante o mesmo período fazendo apenas uma reprogramação mental, por exemplo, ou só uma terapia de fala, porque é preciso um método específico para que a gente consiga acessar a raiz dessas crenças limitantes. E durante o atendimento individualizado é que esse processo ocorre. Eu queria muito vir aqui para vocês e falar assim, faça isso, isso e isso para destravar suas crenças limitantes. Mas cada pessoa carrega uma história, cada pessoa tem suas particularidades e por conta disso eu preciso olhar de maneira individualizada para cada caso. Por isso, durante a sessão, você passa por um mapeamento profundo, onde a gente vai identificar e liberar, fazer a técnica para liberação desses conflitos emocionais que foram acumulados pelo seu corpo e pelo inconsciente. Então, se você gostou do conteúdo desse vídeo, se você viu, conseguiu identificar qual escudo aí está mais ativo, isso já é um baita autoconhecimento para você. E esse conhecimento é muito útil. Tudo aquilo que te faz perceber, enxergar as camadas de si que você precisa limpar, que você pode abandonar, porque já não fazem mais parte do seu crescimento, são muito úteis. E se você quer um olhar mais específico, aprofundado para o seu caso, para realmente identificar e liberar a raiz dessas crenças limitantes, aqui no box de informação tem o link para agendar a sua sessão. Se você gostou desse vídeo, deixa um curtir e me fala aqui se você tem alguma dúvida, qual é a sua história, quais crenças limitantes você percebeu que mais estão ativas aí na sua vida. E eu te vejo no próximo vídeo.